Tudo começou com um sonho, que se tornou real. Ser mais que um supermercado, fazer parte da vida das pessoas. Crescemos por Niterói com respeito e vontade de servir bem. O real é o sorriso no caixa, o pão quentinho, a fruta fresquinha, é vizinhança, é encontro, é carinho no dia a dia. Supermercados Real, presente na sua vida. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 3A Pode Mais, o podcast da 3A Eventos, que hoje recebe um palestrante, empreendedor, triatleta com 3 décadas de carreira, Santiago Ascenso, que é líder de uma das maiores assessorias esportivas do Brasil. Lembrando que o nosso podcast tem patrocínio master do Supermercados Real, também patrocínio do Powerade e Irmãs da Terra. Karen Casalini, tudo bem, Karen? Tudo ótimo e muito bem-vindo, Santiago. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Armando Barcelos, que fera que a gente trouxe hoje com títulos internacionais, campeão mundial. Conhece os Estados Unidos com a palma da mão. Ironman é com ele também, né? Você vê que a irmandade do triatlo é grande, né? A gente pede, a galera comparece. Obrigado, Santiago. Obrigado. Eu imagino, prazerzão. Claro que assim que o Armando me fez o convite lá, eu falei, não, vamos estar presente com certeza. Privilégio poder estar aqui falando um pouquinho mais de triatlon, que é o que a gente gosta. Tem muito assunto para falar, não só no esporte, mas também essa sua transição, apesar de que você continua na ativa, né? É bom saber que você ainda está aí firme e forte na atividade e passando o seu conhecimento para os seus alunos. E são muitos alunos. Você tem polos da sua assessoria em vários estados e presencial e online também esse treinamento, né? Exatamente. A possibilidade do online fez com que a gente tivesse, assim, não tivesse fronteiras, a gente pode dizer, né? Então, hoje a assessoria tem polo presencial em 7 estados e online no mundo inteiro. A gente tem atletas nos Estados Unidos, na Europa, por todo canto. Então, com o online e com a internet, abriu aí um leque de possibilidades imenso pra gente. A gente tem explorado bem isso daí, tem crescido bastante. Eu acho que com essa onda aí do wellness, do bem-estar, depois da pandemia, que a galera entendeu ainda mais que é preciso cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, esse mercado está aquecidíssimo. Pois é, você falou da pandemia, Covid-19. Desde então, muitas pessoas procuraram os esportes ao ar livre, um crescimento muito grande, tanto na corrida quanto na natação, no mar. E você, na sua assessoria, presta também atendimento às pessoas, não só do triatlon, e também iniciantes, atletas de ponta. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Agora, Karen, faça as honras. Eu acho que a gente pode começar falando a respeito dessa carreira dele sensacional como triatleta, que ele começou tão novinho, né? Podia contar pra gente um pouquinho como é que foi esse seu início no triatlo, onde tudo começou e conquistando esses títulos todos que você tem aí. Eu comecei bem que por acaso no triatlon, porque eu comecei em 1994, eu tinha 13 anos de idade. E, poxa, tô fora do eixo Rio-São Paulo, que é onde tudo acontece naturalmente, né? Pela economia, por tudo mais. Eu tô lá em Goiás, no coração do Brasil, e eu não estava nem na capital de Goiás, Goiânia. Eu estava em Nerópolis, que é uma cidade que fica a 27 quilômetros de Goiânia, uma cidade de 20 mil habitantes. Então não tinha ninguém na cidade que fazia triatlon, era assim, um bicho de 7 cabeças naquela época, assim, pensar em pegar um short colado, uma camisa colada e sair pedalando, correndo pela cidade. E quem foi sua referência então, cara? Cara, assim, inicialmente eu vi a prova na televisão, vi no Globo Esporte, uma prova do Campeonato Goiano de Triatlon, e aí eu tinha alguns amigos que a gente já gostava de bicicleta, não tinha as bicicletas que tem hoje, né, importação não era como a de hoje, era ali uma Monarch, uma Caloi que você equipava a bicicleta nessa época ainda pra mim. E aí nós vimos essa prova na TV e fomos assistir a prova. Cheguei na prova, eu vi assim, o contexto, os moleques que estavam ali disputando da minha idade. Eu falei, capaz que eu vou fazer esse negócio aí, rapaz. Eu juro que foi desse jeito. Não teve um parente, não teve ninguém da família, nada que me inspirou. Só que nesse mesmo período, mudou, um rapaz de Jundiaí mudou para uma empresa que tem em Nerópolis, que hoje é Heinz, na época chamava Quero, foi um dos meus primeiros patrocinadores aí. E ele já tinha uma bicicleta, uma Caloi 12, que era uma bicicleta de pneu fininho, com a marcha indexada. E ele tinha as publicações de triatlo, que na época era Bici Sport e revista Trekking. E lá eu vi um cara chamado Armando Barcelos, Marcos Ornelas, na revista, né, cara? Leandro Macedo, Alexandre Manzan.
E aquilo foi me dando gás, me dando motivação pra começar. E comecei e nunca mais parei. Então esse cara aqui é uma das inspirações na sua carreira. Com certeza. Quando eu comecei, Armando tava no auge da carreira, né? 94, 95. Quando ele começou, eu já era velho, cara. Cara, que legal, que bacana. Armando vai ter muito aqui para trazer. Lembrando que Nerópolis, uma curiosidade, é a capital do alho, você sabia disso? Sim, provavelmente. sim. E também doces em compota. Tem muita gente que procura a cidade, o turismo, movimenta a economia. Você que também movimenta a economia, né? Porque você com assessoria esportiva, você também com todo esse seu lado empreendedor. Quando é que mudou essa chavinha, cara? Eu comecei com assessoria em 2005. Assim que eu me formei na Universidade Federal de Goiás, no curso de Educação Física, um amigo me pediu para começar a treiná-lo. Assim, você formou lá, quer me treinar? Eu falei, treino. Comecei a passar uma planilha ali no Excel para ele mesmo. E desse amigo veio outro, e organicamente a assessoria cresceu. Chegou a um ponto que eu tive que chamar um outro professor, ele era atleta, eu treinava esse professor, que foi o Rodolfo. Você não quer integrar o time? Não, que cresceu, eu preciso de mais gente. E assim foi. Hoje a gente tem 13 outros coaches pelo Brasil e pelo mundo, para atender aí mais de 1.000 atletas. Hoje a gente tem mais de 1.000 atletas entre corredores, ciclistas e triatletas. Mas não vou deixar passar, né, as perguntas técnicas, né? Claro. Então, cara, todo mundo que começa no triatlon, obviamente, começa, né, pelo menos deveria começar com as distâncias menores. Mas, assim, a gente sabe pela tua carreira, Santiago, que você começou a se destacar muito nas distâncias de meio fundo, né? Que são os 70.3, os antigos meio Ironmans, né? Isso foi natural, foi programado? É mais facilidade que você tem? Você tentou correr alguns Ironmans também? Por que a escolha? Ou foi também orgânica essa escolha do 70.3, que foi, acho que você teve os seus melhores resultados, né? Na verdade, Armando, lá atrás, se a gente for pegar ali 99, minha carreira como atleta profissional, ela teve um primeiro turnover, um ponto assim, de impulso, exatamente em 99. E é o que a gente estava falando antes, assim, naquele sprint contigo. Sim. Porque, assim, até 98, eu tinha 17 anos de idade. Eu competia como amador na categoria ali Troféu Brasil, que era a prova que era expoente no país aí do triatlon. Ganhei as 3 etapas que eu consegui participar, porque eram 5 etapas, tinha um descarte, só que eu não consegui participar das 5 porque não tinha grana. Porque a operação era a seguinte, cara. Em casa a gente não tinha carro. Então, para ir de Nerópolis para Goiânia, minha mãe fez uma sacolona assim para carregar a bicicleta de jeans, colocava a bicicleta dentro dessa sacola, pedia à prefeitura a Kombi que levava os estudantes emprestada para levar para Goiânia, para rodoviária. Meu Deus do céu. O triatlo começava lá, então. Pegava essa Kombi, um amigo, alguém deixava a gente lá na rodoviária de Goiânia, pegava um ônibus em Goiânia, parava na rodoviária do Tietê, em São Paulo. Nossa. Aí da rodoviária do Tietê, pegava um metrô e ia pro Jabaquara. No Jabaquara, pegava um ônibus para ir para Santos. Chegava na rodoviária, montava a bike, enrolava essa sacolona e ia pro hotel para não gastar com táxi. Nossa Senhora. E a volta era da mesma forma. Então você já fazia o Ironman naquela época. Naquela época já era Ironman, não era nada curto. Então, assim, 98 foi um ano muito difícil, por causa de grana mesmo, pelas dificuldades. Aí eu ganhei todas as etapas em 98 e a primeira etapa do Internacional de Santos, que é a etapa única, na verdade, eu mudava de categoria e já ganhei a categoria. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou me arriscar no profissional em 99. Tá. Aí eu fiz a primeira etapa do Troféu Brasil no Pro. Largando do lado do Armando, Marquinhos, Leandro, um moleque de 18 anos, magrelinho de Nerópolis, não saiu, cara. Fumo, 16º, 18º na segunda etapa, 20º na terceira etapa. Eu falei, caralho, bicho, acho que eu vou voltar pro amador, porque criaram uma casca, né? Pra ir pro Pro. Aí na última etapa, de novembro de 99, foi a etapa que nós chegamos sprintando. Eu e você. Pelo terceiro ou quarto colocado. Tu ganhou, claro, no sprint, né? Só que aí, quando eu cruzei a linha, cara, o Hélio Takai, que comandava a equipe do Pão de Açúcar de triatlo, meu amigão até hoje, fico na casa dele em São Paulo. Cruzei a linha, ele me chamou para fazer parte da equipe do Pão de Açúcar de triatlo, que eu vinha como expoente. Sim. Aí eu e a Gisele Bertucci lembro da Gisele. Fomos selecionados para integrar a equipe, que era a maior equipe de triatlo do Brasil. Aí já tem mais estrutura, né? Aí, cara, eu tinha um salário de bandeirada, ganhava lá R$1.500 e eu tinha 10 passagens para onde eu quisesse no Brasil. Olha isso, aí mudou a vida. Aí eu falei assim, bicho, agora deixa comigo. Agora eu bato no peito aqui, agora vamos para cima. E aí, a partir daí, no outro ano, eu já fui vice-campeão do Troféu Brasil.
assim, perdendo pro Oscar, que era o grande expoente da época. E aí eu comecei a 2000, triatlon olímpico, né? Tá ali. E aí, pô, o sonho de todo mundo era esse, Com né? certeza. Pô, eu lembro da luta que foi, né? Pô, nem fala, cara. E aí, cara, querendo ir pra Olimpíada, eu falei, cara, vou lutar pra tentar 2004. Então, eu já tava na faculdade, eu comecei a faculdade em 2000. E... Educação física? Educação física. Aí em 2002 eu decidi trancar para me dedicar exclusivamente para o esporte. Foi um ano que eu cresci muito, foi um ano que eu ganhei o Troféu Brasil como profissional. Quebrei aí a sequência do Oscar aí de 6 vitórias, fui o primeiro brasileiro a quebrar essa sequência. E falei, pô, comecei a fazer as provas, viajei com seleção, Porto Rico, Canadá e tal. Só que eu sempre tive uma dificuldade com a natação. Foi sempre meu calcanhar de Aquiles. E para esse tipo de prova, para a prova olímpica, se você não nada, você tá fora do jogo. Já era assim, agora então esquece. Cara, aí depois de passar esse ano dedicando só para isso em 2002 e nas provas que importava, que marcavam pontos para essa corrida olímpica, não sair como eu gostaria, porque eu estava acostumado a ganhar o Troféu Brasil, ganhar o Campeonato Mundial Júnior, eu estava sempre na ponta. Você foi campeão mundial de duatlon. Duas vezes campeão mundial júnior, né? Fui 10º de triatlon, então estava ali sempre. E comecei a, não ganhar. Foi aí que foi o segundo momento da carreira que eu falei, cara, eu preciso mudar aqui, senão vai ser difícil de prosperar. E aí eu comecei a fazer as provas sem vácuo. Comecei a buscar essas provas sem vácuo. Ainda não existia, né? O circuito de 70.3. Explica aí primeiro pra galera que não conhece o que é prova sem vácuo. Então vamos lá. Nos Jogos Olímpicos, a prova que classifica para os Jogos Olímpicos e a prova dos Jogos Olímpicos, os atletas podem andar em pelotão no ciclismo. E isso faz com que o atleta que esteja atrás ele tenha uma economia de até 35% de energia, pelo fato de estar atrás. Só esclarecendo, né? Esse andar atrás é imediatamente atrás, né? Colado. Isso. As provas sem vácuo, você tem que ter... Cada um tem uma regra, mas em média, de 10 metros para trás, você tem que permanecer atrás da outra bicicleta. Isso aí você não se beneficia tanto com a questão do vácuo. Fica uma prova mais solo. Então, o ciclismo passa a ter uma importância maior nesse tipo de prova sem vácuos. E aí, com essa questão também, por exemplo, quem não nada muito bem, sai um pouco mais atrás da natação. E não consegue fazer o trabalho de equipe. Quando o ciclismo é sem vácuo, ele consegue recuperar no ciclismo e se aproximar dos líderes. Liderança. Se a prova é com vácuo, o que acontece? Os primeiros que saem da natação montam aquele pelotão, fazem um trabalho em grupo e abrem dos demais, fazendo com que os que saíram mais atrás da natação não conseguem. E aí, quando eu já saquei esse movimento, eu falei, cara, vou dar uma mudada e vou priorizar o que eu sou, tenho facilidade, né? Eu não vou ficar aqui batendo cabeça. E aí mudei. Aí 2000 me foquei muito no Troféu Brasil, que era assim, o maior circuito que a gente tinha aqui. Até que em 2006 criou-se uma marca que é o Ironman 70.3, que é o meio Ironman. Aí eu me encontrei. Aí realmente foi onde eu falei, cara, aqui vai dar para fazer alguma coisa legal. E aí comecei a fazer esse tipo de prova. Até em 2010 estrear no meu primeiro Ironman, 2009, final de 2009, fazer o primeiro Ironman Full. Só que, paralelamente a isso, eu continuei. Em 2009 eu ganhei meu primeiro 70.3 no Brasil, continuei performando. Só que aí, a partir de 2005, veio a assessoria. Então, a assessoria veio crescendo, né? 2005, 2006, 2007. Quando chegou em 2009, que eu tava ali ganhando o 70.3, a assessoria já tinha, sei lá, 150 atletas. E era só eu que tocava. É muita coisa. Porra, é loucura, né, bicho? Chegou uma hora que eu falei assim, cara, vou ter que ver o que eu vou fazer. E nessa época a assessoria era baseada onde? Era Goiânia, aí era Goiânia. Tinha alguma coisinha online, mas incipiente. Bem. Você tinha 150 atletas em Goiânia? Em Goiânia? Na região ali, cara. Estimulando o esporte em áreas que não são centrais, né? Exatamente. Claro. Você vê a força de uma pessoa referência na cidade. Impressionante, né, cara? O quanto é importante o exemplo, né, cara? Cara, por isso que a gente briga muito para ter um atleta olímpico medalhista. Exato. Nossa senhora, isso vai transformar o triatlo no Brasil. Muda de patamar. Vira referência. E as pessoas querem seguir, né? Fazer o mesmo. Exatamente. Estimula, né, o pessoal. E obviamente que abre também portas para patrocínios, para novos parceiros. Mais gente fazendo, né? Quanto mais gente estiver praticando, maiores são as possibilidades. E aí, quando é que começou a criar assim, outros polos da assessoria, paralelamente a você ainda em plena atividade? E foi exatamente aí. De 2009 para 2010, aí eu comecei a ter a possibilidade de expandir. Aí, em 2012, comecei... Um amigo que eu treinava já de Fortaleza, 4 amigos,
me convidaram para ir para Fortaleza para visitar. Não conhecia Fortaleza ainda como esporte, assim, tinha ido uma vez lá para passear. Daí foi até interessante, né? O Marcelo faleceu durante o Ironman, cara. Assim, ele falou, vamos treinar na beira-mar lá, vamos começar lá. Eu falei, beleza, vamos começar lá às 7 horas. 7 horas a gente encontra e tal. Eu falei, não, é 7 horas. 5 horas. Eu falei, 5 horas da manhã? Ele, não, é 5 horas. Eu falei, tá, beleza, 5 horas. Cara, eu cheguei lá, 5 horas da manhã, um mar de gente correndo. Eu falei, caralho, isso em 2012, cara. 2012 para 2013. É porque em Fortaleza tem que ser essa hora. Tem que ser essa hora, né? Aí eu entendi, é muito quente. Aí eu entendi o porquê. O Nordeste, né? Exato. A gente tem um seguidor que é o Edu Couto, que mora em João Pessoa. Ele disse que 5 horas da manhã todo mundo... E a orla fecha diariamente, não é só fim de semana, não. Não, Fortaleza lá agora, pra você ter uma ideia, hoje é nosso maior polo. A gente tem 600 atletas em Fortaleza. Dos 1.100, 600 estão em Fortaleza. Nossa. A gente teve uma loja lá, cara. E realmente tem um mercado lá de Fortaleza impressionante pro triatlon. Muito, muito. E aí, a partir daí, Fortaleza desses 4, hoje tem 600, e aí São Paulo, aí pulverizou, aí começou uma coisa que a gente percebe é que a sua cabeça para empreender foi bem diferente dessas outras assessorias esportivas que existem aí pelo Brasil. Você teve, assim, você saiu da caixinha e criou algo novo, diferente do que o básico, né? Do que todo mundo faz. O arroz e feijão que as pessoas têm, as assessorias nos locais, alguma coisa online, que foi como você começou. Mas você teve essa visão empreendedora, que sua assessoria hoje é referência no Brasil e até fora do Brasil. E é interessante, sim, que assim, a gente tem hoje vários atletas que eram profissionais e tem assessoria, mas é nítido que, assim, a partir do momento que eles não conseguiriam conciliar as duas coisas. A assessoria de alguns são assessorias grandes, aí a gente tem exemplos, só que aí ele parou de performar, ele teve que tirar o pé aqui, e eu, por algumas razões, consegui mesclar as duas coisas, continuar treinando, performando ali e fazer com que o negócio crescesse. Deixa eu te fazer uma pergunta, Santiago, porque esse negócio de assessoria, se você for pensar bem, em outros países o pessoal chama de clube, né? Aqui é assessoria, né? Porque a gente não tem uma sede, então as pessoas vão para locais públicos, montam uma tenda e começam um trabalho. Agora, isso não tem isso nos Estados Unidos, né? Não existe isso. Cara, é outro mercado. Cara, é a famosa história do chinelo na China, né? Cara, eu vejo um mercadaço nos Estados Unidos. Mas sabia que, Armando, assim, é muito cultural essa questão. É cultural, concordo. Porque o americano, por si só, ele é muito autodidata. O americano é aquele cara que ele compra a planilha na internet e ele executa a planilha. Ele não quer falar com ninguém. Mas, Santiago, eu acho que aí que é o paradigma para ser quebrado, entendeu? Porque uma assessoria esportiva, as pessoas não buscam só conhecimento. Eles buscam interatividade. Hoje é comunidade. Ele quer ter um senso de pertencimento a um grupo. Verdade. Que isso cabe em qualquer lugar do mundo. Mas culturalmente a gente tem isso muito mais forte, muito mais latente. Porque o gringo é nítido com as pessoas que mudam e passam a morar lá. Não é aquele cara que te convida pra ir na casa dele. Ele não tem esse negócio. Não, chega aí, vamos fazer. Não, ele quer fazer ali, mas tem uma certa distância. Por isso que o perfil é diferente. Mas você já tentou fazer isso lá? Cara, não. Efetivamente não, porque demandaria muita energia. Sim. Mas eu acho que, por exemplo... Falta um parceiro lá que possa fazer, né? Sul da Flórida cabe, eu acho. Então, em Miami a gente conhece bem Miami lá, né? Sim, inclusive nós temos um centro de treinamento em Miami. Tem lá, estamos lá, pode compartilhar, né? Abraço aí, dólar dela. Valeu, hein? Abração pro dólar. Dólar é um dos precursores, né? Chegou antes de mim no triatlon. E todas as vezes que nós vamos lá para Miami, Santiago roubou meu quarto, né? Não tem problema. Ele que nos abriga lá. E aí ele que nos abriga lá e a gente brinca que a gente tem um centro de treinamento lá em Miami, né? Que é a casa do Labela. Total. Legal. Privilégio. E lá nos Estados Unidos, você também fez várias competições, passou uma fase em treinamento. Geralmente isso é uma etapa, né, do triatlon. Na verdade, eu já fiz vários training camps nos Estados Unidos, em Boulder, que é um lugar de referência, um lugar que tem altitude, E durante muitos anos foi onde grandes atletas moraram, viveram. Tem Dave Scott, que é 6 vezes campeão do Ironman do Havaí, que mora em Boulder. Então, em 2010, 11 foi a minha primeira ida para lá. Tem o Zé Negão, que mora em Boulder há muitos anos, há 30 anos. Ele que nos abriga lá em Boulder. E assim,
foi um período muito importante para mim como atleta e como técnico também, conviver com o Dave Scott, que eu cheguei a passar 40 dias em Boulder. Legal. Então eu convivia diariamente ali na borda da piscina com o Dave Scott, que é a referência mundial da parada. É o cara que, tipo assim, foi um puta atleta, 6 vezes campeão do Ironman do Havaí e muito estudioso. Então, eu tive a oportunidade de pagar sessões de one-on-one com ele, assim, para poder aprender mesmo, para ver o que eu estava fazendo de treino, o que ele sugeria. E foi algo que acrescentou demais para minha carreira, tanto como atleta como de coach, ter essa experiência desse contato com o Dave Scott e com dezenas de outros campeões mundiais que moram na região. E agora, recentemente, a gente tem feito alguns camps ali já com atletas que treinam com a gente na Flórida mesmo. A gente fez 2 já training camps em Claremont, que tem um centro de treinamento bem legal, tem estradas bem legal para pedalar, é um lugar bem, bem bacana. Sem falar nas provas, né? Já competi dezenas de vezes ali, várias provas legais. Além de head coach, né? Você como atleta tem que ter uma estrutura e não dá para você dar atenção para 1000 atletas. Como é que é a sua equipe? Você gira a economia, você gera empregos, você tem uma equipe que você está ali ajudando a sustentar, mas também tendo todo o suporte para os seus alunos. Como é que é essa estrutura da sua empresa? Hoje nós somos 13 professores e 2 pessoas na parte de administração, e hoje a gente tem 2 empresas que cuidam das mídias sociais. Uma empresa que cuida só de tráfego pago, outra que faz a parte de Instagram e tal. Mas, assim, a gente divide... na verdade, todo o cadastro acaba chegando para mim e eu divido para o professor de acordo com o nível técnico, região, com objetivos, com o perfil de atletas que aquele coach tem. Então, é dividido entre esses 13 coaches. Eu mesmo cuido de alguns atletas que são atletas bem antigos, que começaram lá 20 anos atrás comigo e continuam. E eu tenho 24 atletas que eu cuido pessoalmente num trabalho que eu chamo one-to-one, que é um trabalho mais personalizado, que tem assim, uma possibilidade de mudança maior da estrutura, que são pessoas, geralmente esse pessoal que treina comigo, são pessoas que têm uma rotina um pouco mais atribulada, então tá sempre viajando, tem sempre que fazer um contato para poder fazer algum ajuste para eles. E são 24. O restante tá dividido entre os outros coaches, outros 12. Participo de algumas corridas de rua no Rio e Niterói, e às vezes quando aparece lá a camisa Santi Treino, o pessoal, pô, isso aqui é bom e tal. Mas tem pessoas que não são ainda top, né? Não tem ali um índice, tá buscando melhorar e tal. Essas pessoas às vezes ficam meio intimidadas de chegar perto de você. Já notou isso? Como é que é para poder ampliar e abrir esse horizonte para quem tá começando? No início, lá atrás, esse era um paradigma que a gente sempre carregou e que me assustava. Porque, efetivamente, esse perfil de atletas, esse atleta que quer o pódio, que quer é a minoria. É o topo da pirâmide. A base da pirâmide é de atletas iniciantes. Alguém que quer, hoje em dia, muito pensar em qualidade de vida, quer só fazer uma ginástica ali, né? E, assim, a gente atende de mamana caducano, não tem esse perfil, apesar da gente ter esse estereótipo aí. E assim, mas lá atrás, esse medo meu, aos poucos, naturalmente, eu fui deixando isso de lado, porque, assim, tem que deixar a coisa crescer organicamente. Não adianta você querer forçar demais e fingir algo que não é. Porque o fato de eu sempre estar ativo, assim, nesses 31 anos de triatlon, não teve nenhum período em que eu parei. Falei, não, vou dar uma parada aqui para fazer isso ou para fazer aquilo. O máximo que eu fiz deixei de fazer Ironman. Sim. Foi exatamente por isso. Em 2015, foi quando a assessoria bateu ali, sei lá, 400 atletas. Já não dá mais. E, pô, eu ia pro Ironman, tinha 60 nego competindo. E tá aí camisa e uniforme, tênis, e o que eu como, e que hora que eu vou no banheiro. E... cara, não dá. Eu falei, cara, não dá para fazer mais o Ironman, porque o Ironman te demanda muito. Demanda muito. Tem que treinar 25, 30 horas por semana. Foi aí que eu dei um passo para trás. Desde 2015 eu não faço mais Ironman, faço só meio, porque com meio, treinando ali 18, 20 horas por semana, eu consigo performar, fazer uma prova ok, decente, e consigo trabalhar. Me sobra energia para trabalhar e dar atenção em casa. Tem filho, tem mulher, mãe, avó, tem a turma toda para cuidar, né? E qual foi a prova que, dentro da sua carreira, que foi o clique para você deixar de ser profissional e começar a ter um pensamento um pouco mais empreendedor e migrar a sua carreira para um atleta amador? Qual foi a prova? E por que essa prova? O que aconteceu?
Porque é difícil, né, isso, né? Você não programa isso. Não. Isso acontece em algum momento da tua carreira e aí você fala, cara, é porque a nossa carreira é sempre assim, né? Vou por aqui, vou por aqui. Não, vou continuar. Vou por aqui, vou por aqui. Não, vou continuar. Exatamente. E chega uma hora que essa dualidade, ela acontece, né? E qual foi essa prova? Mano, na verdade foi assim, em 2005, quando eu me formei, eu me lembro... Sabe o Pezinho, Rodrigo Faria. Lógico. Das antigas também. Eu me lembro de sentar na loja dele e falar assim, Pezinho, tô numa situação aqui, bicho. Olha só, o Eduardo pediu pra eu começar a treinar ele, esse negócio tá crescendo, tal. Acho que eu vou começar com assessoria, bicho. Começar com algo formal. Porque até então era muito informal. Eu acho que eu vou começar com algo formal nesse sentido. Aí ele me falou assim, cara, mas você sabe... que você vai perder energia desse caminho que seria do caminho do esporte profissional, né? Você vai perder rendimento. Aí eu fiquei, caraca, e agora, hein? Você fica ali, né? Mas aí, hoje, é claro que é mais fácil tomar essa decisão e pensar, graças a Deus que eu fui por esse caminho. Porque a gente sabe que o caminho do esporte profissional é curto, né? Uma hora acaba. É curto, é limitado. Eu poderia ter tido resultados mais precisos, ter ido pra Kona, ficar top 5? Poderia. Mas eu poderia ter caído, me machucado, poderia ter me lesionado, poderia ter acontecido um monte de coisa também. Então não tem garantia nenhuma. Então esse caminho aqui acaba que foi legal. Acho que hoje, olhando para trás, foi bem sucedido. E assim, eu olho os resultados de antes de 2005... Tem vários atletas que nos mundiais, por exemplo, que eu ganhei, que estão atrás de mim lá. Brent McMahon, Terenzo Bozzone e tal, que depois de 2005 ficaram muito melhores do que eu. Porque, pô, eu moro em países de primeiro mundo, que tem toda a estrutura. E nos países de primeiro mundo, cara, mesmo que tudo der errado, você não vai passar fome. É verdade. O Estado vai tomar conta de você, você vai ter seu menino, vai ter escola, vai ter saúde e tal. Aqui no Brasil, se der errado, você lascou, bicho. Você vai passar fome, você não fica ligado. Deixa eu aproveitar uma frase que você falou aí de passar fome e dar um recadinho, porque Irmãs da Terra é uma loja super bacana de produtos naturais, saudáveis, desde snacks, refeições prontas, suplementos, doces com ou sem açúcar, glúten ou lactose. São 2 unidades. Uma no centro do Rio de Janeiro, na rua 7 de setembro. A outra aqui em Niterói, na região oceânica, no Camboinhas Mall. Dá para pedir delivery, WhatsApp, pelo iFood. No QR Code na sua tela, você confere o cardápio. E a alimentação é sempre importante para um atleta de alto rendimento, um triatleta, que é o seu caso. Aproveitar e mandar um abraço para o Cláudio Oliveira, que é parceiro também da galera do Irmãs da Terra, tá acompanhando e quer saber. E a alimentação nisso tudo, hein? A alimentação é fundamental. Esse dia eu estava conversando com o coach Frank sobre alimentação. Que engraçado, como era mais difícil antigamente, né? Em 96, 97, tinha a revista de triatlon gringa lá, que até Triathlete, que tem até hoje. Daí tinha um cupomzinho de uma barra, que seria uma barra de proteína. Era carboidrato e proteína na época, chamava PR Bar. Eu recortei esse negócio, preenchi, pus os dados no cartão de crédito da minha mãe, pus no correio, mandei para os Estados Unidos essa caixa, essa carta. Voltou uma caixinha assim, meses depois, com 2 barrinhas. Eu lambi a barra, saia pra treinar, voltava no dia, lambia de novo. Era mais difícil, né? Porra, na garrafa era água, cara. Não tinha outra coisa pra botar na garrafa, né? Não, paçoquinha, no máximo, mariola. Pra isso mudou demais. Hoje mudou demais. Hoje o pessoal faz cálculo de carboidrato que vai utilizar. Antigamente tinha nada disso. Essas quebras de recordes, principalmente no triatlo, no Ironman, nego correndo maratona pra baixo de 2 horas e meia, pedalando pra baixo de 45 de média. Claro que teve avanço tecnológico do tênis, da bicicleta, da roda, mas a suplementação é assim, parte fundamental desse avanço, desse tanto de tempo baixando aí ultimamente, e a suplementação faz muita parte. Cara, a gente, assim, nós treinamos, né, profissionalmente 6, 7, 8 horas por dia e não tinha algumas pessoas que tinham esse cuidado, né, que são inerentes. Depende de cada pessoa. Eu, particularmente, não tinha toda essa atenção em relação à alimentação. E hoje você vê, cara, que a parte tecnológica, e essa é uma pergunta, Santiago, você é embaixador da Zipp aqui no Brasil, que a Zipp é um par de rodas de carbono, caríssima, na faixa de uns 20 mil reais. Então, assim, como é que você enxerga hoje a tecnologia, principalmente no ciclismo? Porra, tem gente pedalando para 45 de média os 180 quilômetros, cara. Isso era um ritmo inimaginável pra gente naquela época no short triathlon. Então, assim, como é que você vê isso, cara? Como é que tá essa... Eu sei que você é muito ligado nessa parte tecnológica, né? Como é que você enxerga, você que passou por todas as etapas, né? Desde lá de trás até agora,
Você que está chegando agora no mundo do triatlon, eu queria, Santiago, que você falasse para essa pessoa, tentasse quantificar o quanto de melhora, né, os equipamentos atuais trouxeram em relação aos equipamentos passados. Não, assim, eu fico olhando, o pessoal tá querendo comparar assim, e se fulano tivesse a bicicleta de hoje, apesar de não existir o si, mas assim, o avanço ele é real e é gritante, sabe? Hoje nós temos a possibilidade de medir o coeficiente aerodinâmico, não é nem o ótimo, mas não, é o coeficiente aerodinâmico. Eu li até meia da diferença. A meia da diferença de 6 watts, o capacete de tanto. Cara, assim, hoje, comparado, se pegar a mesma energia que a gente usava há 20 anos atrás e colocar dentro do equipamento da posição aerodinâmica de hoje, tem uma economia aí de 30 watts, que é 15%. Pensa, 15% durante 4 horas. É muita coisa, sabe? Os tênis com as placas de carbono também. Minha filha foi nadar agora Campeonato Brasileiro em Bauru infantil, traje de carbono, que é bem mais caro. E tem vários tipos de carbono, de traje para quem nada tal estilo. É impressionante como é que... É o coeficiente de arrasto, né? É hidrogenado. Não, é caríssimo, né, cara? Tudo que envolve tecnologia. E no meu caso, ainda que ela tem 2 anos, é patrocínio, né? Não tem ainda essa questão né, dos apoiadores, dos parceiros. Por falar em parceiros, já que tá falando de alimentação, também vou falar de hidratação. Powerade tem adoçante natural, fonte de vitaminas, sódio, com menos de 80 calorias, galera. Mantém você hidratado, tem o equilíbrio do corpo e da mente. A gente está se hidratando aqui. A questão da alimentação, da hidratação, da tecnologia, tudo isso é um combo, né? Para o atleta estar preparado, não só com as planilhas. Por falar em planilhas, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você, que é head coach, tem uma equipe de 13 professores, ainda está na ativa. Você faz o seu próprio treinamento ou a galera te dá esse suporte, sua comissão técnica? Não, tem mais de 20 anos que eu mesmo faço meu próprio treinamento e, assim, eu me adaptei tanto que seria difícil hoje pegar o treino de outra pessoa e executar. Até porque, assim, eu tenho um amigo que costuma brincar que, você só tá durando isso tudo aí porque você nunca treinou muito, cara. Você fica aí se sabotando aí, treinando pouco, isso que você tá... o problema de fazer o próprio treino é esse, né? Mas tem dado certo, posso reclamar não. E essa questão do treinamento, você tem essa quantidade toda de coaches aí espalhados. Eles fazem o treino por conta própria, ou você passa algum treinamento? Como é que funciona isso? Assim, há muitos anos eu criei alguns templates, alguns exemplos assim por o ano inteiro. 52 semanas de corrida iniciante, corrida intermediária, corrida avançada. E é claro que ao longo dos anos eu vou adaptando isso aí um pouquinho, usando o que tem de informação nova para poder melhorar esses templates. E aí todos os coaches eles têm acesso a esse template. E aí eles adaptam de acordo com a realidade dos alunos, porque, o treino do cara que mora em São Paulo não é o mesmo treino, exatamente o mesmo do cara que mora em Fortaleza, por questões de temperatura, clima, né? de umidade. Então, logística de horário também, claro. Aqui no Rio também o horário é pesadíssimo, os horários de ciclismo, né? Então tem que ser um pouquinho adaptado, mas... Eles têm esse template. Não tem essa base, então, que você passa, mas né? Eles têm autonomia também de usar o conhecimento deles para aplicar com o time. Isso aí eu sempre fui muito aberto, sabe? A galera, eu falo assim, cara, eu sou um patrão bom demais. Não tem chefe de cobrança, tem que bater ponto, tem horário. Só precisa que o treino domingo esteja entregue pro aluno. E não tem funcionado, é legal. A galera agora uma pergunta polêmica. A gente sabe, a gente cansa de ver em assessorias esportivas que lá o responsável monta a assessoria e pega as pessoas para trabalharem, né? Você tem como você tem. E a gente vê acontecendo demais, porque essas pessoas, os outros professores que estão passando o treino, eles criam um vínculo com o atleta que eles passam o treino e acontece muito deles acabarem saindo e montando uma outra assessoria. Então, como é que funciona isso com você? Se você tem essa questão também, né, esse problema para lidar ou é mais tranquilo? A assessoria agora em agosto faz 20 anos, então durante esses 20 anos eu tive... talvez 2 professores que fizeram algo nesse sentido aí, mas, assim, é nítido que, assim, aparentemente parece algo bem simples, né? Você ter assessoria, criar, pôr ali e tal, mas efetivamente não é tão simples. Eu noto que a galera não tem essa consciência do que é. Teve casos de um deles que, o cara nunca tinha ido num contador, então não sabia nem que tinha que pagar imposto, quase que isso, né?
Então, é difícil de prosperar. Claro que não é impossível, é claro que todo mundo quer crescer, mas eu criei uma metodologia que foi minha mesmo, não fiz nenhum MBA para isso, onde os professores, de certa forma, são muito bem remunerados, sabe? Eles, na verdade, são sócios da assessoria porque eles têm um percentual do que cada aluno, cada atleta paga. Então, se ele cuida de 20 alunos, se é um perfil de aluno, um aluno básico, que tem uma planilha mais simples, que não tem tanto contato, eles ficam com 30% do valor bruto, a assessoria fica com 70% do valor bruto, que equivale aí a uns 52% líquido. E do tipo de atleta, depois de um certo tempo, esse professor ele tem a possibilidade de pegar os atletas one-to-one, onde o ticket é mais alto, e ele fica com 70% do bruto. A assessoria fica com 30% e ainda é responsável por toda a parte de impostos. Então acaba que a turma é super bem remunerada. Eu costumo brincar, vocês são os professores de educação física mais bem pagos do Brasil, você dá valor nisso daí. Eu de vez em quando brinco com eles assim. Então acontece pouco. Se for colocar estatisticamente em 20 anos ter 2 casos, é muito bem pouco. Ok, muito, né? Bem ok. E tem esse estímulo, como a Karen bem levantou, com a experiência que Karen, Armando tem com a 3A Eventos, organizam provas, maratona de Niterói, meia maratona, eventos como vai ter agora em Paraty também, né? Swim Run. Dá para notar que vocês exploram também de ter a família perto, né? A sua família também trabalha contigo, te dá um suporte mais assim, emocional, ou você também tem parentes que fazem parte da sua empresa? Cara, olha só, minha família, o que é? Até bom contar um pouquinho da história da minha família. Minha família, vamos começar ali com minha avó. Minha avó, hoje ela é viva, tem 102 anos, faz agora dia 11, 102 anos. Não bateu a minha que tem 107, hein? Que legal. Então, mas minha avó, ela nasceu em Cristalândia, que é uma cidadezinha no sul do Piauí, em 1923, e aí em 1952 ela migrou para Goiás. E alguns anos atrás que eu fui entender como é que foi essa migração, até legal falar. Cara, eles saíram de Cristalândia e foram para Barreiras, na Bahia, que de Barreiras saiu o pau de arara que vinha para Goiás. Essa distância de Cristalândia até Barreiras, eles percorriam a pé. São 252 quilômetros. Nossa Senhora! Em 1952. Meu Deus do céu. Pensa. Então, minha avó veio nessa situação. Meu avô veio primeiro, daí depois minha avó veio daí. Então. Exatamente. E aí, eles se estabeleceram em Nerópolis nessa época. Minha mãe já nasceu em Nerópolis em 55. Só que meu avô morreu quando minha mãe tinha 3 anos. Então ficou minha avó e minha mãe, e aí minha mãe ficou grávida em 1979, eu nasci em 80, e eu sou filho único. Então minha família sou eu, o Luca, que é meu filho agora, minha mãe e minha avó, são 4 pessoas. Caramba. A família é exatamente essa. São 4 pessoas. Falando do seu filho, ele virou triatleta. Triatleta. E sei que o moleque é bom. Como é que ele tá indo, Santiago? Tá empenhado, chegou de Girona hoje, inclusive. Tem o teu filho e do Ivanzinho também, cara, que tá muito bem. Tá bem também, tá mais muito novo, bem. Tá bem. Tem uma galerinha vindo aí, né? Tem uma turma vindo aí, isso é bom de ver, né? O Luca tá super empenhado aí, tá fazendo seleção, né? Curte muito, exemplo curte de casa, muito. Começou... Ele tá fazendo prova curta, como é que ele tá? Tá fazendo prova curta, só que aqui o grande ponto, você até tocou nisso no início do ano, a gente está com uma escassez muito grande de provas curtas, né? A gente tem poucas provas curtas ao longo da temporada no país, assim. Então acaba que fica um pouco que natural que todo mundo, mesmo o atleta que é iniciante, procure uma prova mais longa para fazer, que a gente tem uma quantidade maior de provas e acaba que tem uma visibilidade maior. Então ele tá querendo já começar a fazer as provas longas aí. Eu tentei segurar o máximo aí possível, mas eu acho que esse ano ele vai acabar fazendo um Ironman já com 20 anos. Gracinha. Aí. E assim, o esporte mudou muito, né, Armando? Antes a Ironman era esporte era distância de velho, né? Depois dos 30, né? Verdade. Pô, hoje a gente tem o Sam Lilo, que foi campeão mundial aos 23, né? É impressionante, né? Como é que mudou esse perfil? Não, Tour de rápido. France. Sim. Pensa, os moleques ganham o Tour de France. Então, o Pogacar ganhou o primeiro Tour de France com 21 anos. Olha isso, cara. Tour de France, que é a competição mais difícil do mundo de endurance, né? Então, inacreditável. Mudou muito. Então... Mas uma questão, falando um pouquinho do triatlon, hoje os organizadores, a gente passa por isso, você organizar um triatlon é muito mais caro do que uma corrida de rua. E todo mundo só quer fazer corrida de rua. Né? Mas o triatlon tem um público cativo e um ticket médio tão mais alto e ele acaba fidelizando. Então, galera aí, organizadores... abre o olho, cara. O triatlon tem um potencial enorme de crescimento dentro desse ticket médio que vocês têm de inscrição. E assim, é uma fidelidade de público, cara, que é enorme. E a gente precisa desses
polos, né? Principalmente nos locais mais longe dos centros comerciais, como o Brasil, como São Paulo e Rio, que você falou, para exatamente fomentar o triatlo. Você imagina se dentro da tua cidade lá, né, você tivesse 5, 6 provas de short triatlo. Exatamente. Né? Tua assessoria que viria mais gente. Muito mais gente. E quem tem feito um trabalho bem legal fomentando o triatlo em várias regiões é o Juraci, né? Sim, o projeto social dele. A gente tem Inclusive, Jura, você está convidado para vir aqui, hein? É verdade. A gente tem um núcleo lá em Goiânia que eu ajudei a montar lá, tá fundando super legal. Ele tá fazendo um trabalho muito legal, cara. Com as crianças, né? Falando até em filhos, né? Que você estava falando do seu filho. Um dos assuntos que a gente já abordou aqui nesse podcast é que a gente vê que os filhos de atletas, que foram atletas de verdade, a gente até citou, tem o nosso caso, né? A Júlia, nossa filha, atleta de cheerleading, o Alexandre com a filha dele, com a Mayla, que está se destacando aí no vôlei, tem o Ivanzinho. A gente vê a diferença da cabeça da criança. A forma que você leva. Você mesmo acabou de falar que você estava tentando segurar ele para não ir para as provas longe, que você sabe que isso satura, que isso pode ser um bloqueio e cansar, né, do esporte. Exatamente. A gente vê a diferença que é dos pais que orientam essas crianças e que acabam se destacando, né? Não, só da criança lá passar pela essa fase de adolescência dentro do esporte é um alívio para os pais, né? Que já se livra de um monte de coisas assim ruins da vida noturna, de bebida, de droga, de contato com gente que não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com a gente, né? O vício é outro, né? É outro. Só de estar ganhando, não ganhando, só de estar nesse meio já é uma grande vitória dentro do contexto que a gente vive hoje em dia, né? Então, eu acho que... A parte dura é assim, papai, me dá uma bicicleta de carbono. Mas eu já passei dessa parte. Daqui pra frente, agora já tá com ele, já tem lá uns contratos dele, já tem o dia dele. Agora, ganhando ou não ganhando, o Luca mantém o sonho olímpico da família Ascenso, ou você, com as suas orientações, porque já teve recalculando a rota da sua carreira, isso aí é um bate-papo, porque a gente sabe que é muito difícil, né? Conseguir disputar uma Olimpíada. Armando já explicou, já contou aqui pra gente das dificuldades, como que você acaba se privando de várias coisas e uma competitividade muito grande. Né? O nível técnico hoje em dia, então, é muito alto, altíssimo, é desumano. Porque são provas nos 5 continentes, o ano inteiro, é uma rotina muito, muito dura e cara. Então, assim, inicialmente esse era o plano dele também, só que ele já está nesse momento de entender se realmente vale a pena, porque, assim, não necessariamente que você vai tentar e até mesmo vá participar dos Jogos Olímpicos, isso vai te garantir um futuro tranquilo, não tem nada garantido, sabe? Verdade. É muito, muito, muito difícil. Até pela falta de depois de ter provas aqui no mesmo distância, pra você continuar replicando aquilo ali, né? Eu acho que as Olimpíadas, elas abrem as portas, mas não mantêm elas abertas. Não mantém, depende de ti. Tanto faz a atividade que você vai buscar, né? Se espelhando ou se calçando nesse título de atleta olímpico, isso eu falo com propriedade, você só vai dar continuidade se realmente você for bom no que você está se propondo a fazer, como no seu caso. Claro. Imagina, você foi um excelente atleta profissional. Isso não foi garantia de que sua assessoria seria uma excelente empresa. Ia funcionar. Né? Mas só que eu costumo dizer, eu uma vez assisti uma palestra que o cara falou o seguinte: a pessoa que tem sucesso no primeiro emprego dele na vida, ele tem 93% de chance de ser bem sucedido, porque ele já entendeu o que ele precisa fazer. E o nosso primeiro emprego, cara, foi o triatlon. Exatamente. A gente entendeu o que precisa fazer para ter sucesso. Então, você replica a espinha dorsal do esforço e vai esperar a sua vez chegar, entendeu? E aquilo acaba acontecendo de uma forma até orgânica, né? Para quem é do esporte, o esporte de alto nível, então, isso aí é muito claro, né? Assim, o que se deve fazer e o que se deve evitar para que você seja bem sucedido, independente de qual área da vida. Exatamente. Que bicho, acordar cedo, alimentar bem, seguir o seu propósito ali com os seus princípios e acordar todo dia e fazer isso, repetidamente. Exatamente. Porque disciplina. Disciplina, cara. Disciplina vence qualquer talento, vence qualquer obstáculo, não tem como. É acordar, não pensar muito e fazer. Você falou em se alimentar bem, e você tem que procurar lugares que te deem condição de fazer boas compras com desconto, melhor ainda, preços imbatíveis. Supermercados Real de Niterói tem 8 lojas, olha só, começou em Piratininga, assim como o Santiago começou lá em Goiânia, hoje já tem, né, vários polos. O Supermercado Real cresceu, Niterói tem várias lojas.
Piratininga, Avenida Central, Itaipu, Itacoatiara, Pendotiba, no Badu, Maria Paula, Santa Rosa, São Francisco, a recém-reinaugurada, tá um luxo, tá um brinco a loja de Icaraí, com ofertas arrasadoras. Você acompanha aqui na nossa tela também o QR Code, o cardápio digital pela internet, você faz a compra pelo WhatsApp, faz o seu cadastro, tem o cliente Real Mais que te dá benefícios, então aproveite também. Qual o seu tempo de tanto trabalho, atividade, treino, para ter uma rotina assim, olha, hoje eu tenho que ir ao mercado, eu tenho que ir ao shopping, eu vou assistir um filme, eu vou ao cinema. Sobra um tempo para você? Costumo brincar que a minha vida, eu tô sempre de férias. Para não ficar sobrecarregado e falar assim, tô sempre trabalhando, eu penso que eu tô sempre de férias, sabe? Porque eu trabalho com o que eu gosto. Hoje em dia, ali no WhatsApp, eu já resolvo mais da metade dos meus problemas. Então, porque assim, acaba que quem tá do meu lado, e principalmente quem esteve do meu lado na parte mais densa desse trabalho lá atrás, 15, 10 anos atrás, acaba que sofre um pouquinho pela essa falta de tempo, porque, pô, é 24/7, 365 dias. É aluno falando, é resolvendo coisa, falando com patrocínio, decidindo cor de camisa, que uniforme que vai ser e pá, o tempo inteiro. E isso pra mim já ficou muito natural, que foi a vida toda assim. Mas pra quem tá do lado, nem sempre é assim. Então o nego fala, pô, mas trabalha muito, fica muito tempo. Aí é hora de falar assim, cara, é escolha. Porque se não trabalhasse tanto, não tava onde tá. Tá onde tá porque trabalha tanto. Então eu prefiro levar pensando que eu vivo sempre de férias do que eu vivo sempre trabalhando. É mais leve. Eu brinco o seguinte, eu tô correndo atrás da minha segunda aposentadoria, porque a primeira eu já tive. Né? Que eu fui atleta profissional. O que é ser aposentado? É você ganhar dinheiro, ter tempo para fazer o que gosta. Então eu fui aposentado por 20 anos. Agora eu tô correndo atrás da minha segunda aposentadoria, né? Você já vê que a gente está tentando fazer. Exatamente. E ninguém não vai nunca parar, né? Quem foi atleta, quem trabalha desse jeito, não dá para se aposentar e simplesmente parar de fazer tudo. Aí, Santiago, adota essa daí, ó. Essa aqui eu já falei em mais de um podcast aqui. Quem não treina lá em casa não almoça. A gente já treinou hoje de manhã. Já treinamos. Já larguei meus 4 mil de natação hoje. Tá, eu já corria. Santiago já pedalou quanto? Já 110 quilômetros. Pedalando de madrugada, acordando cedo, mantendo uma rotina, inspirando, sendo um professor. E as palestras nisso tudo? A gente comentou aqui rapidinho também, porque você também é convidado e também na sua própria empresa tem aquele momento de compartilhar o conhecimento. Conhecimento esse que Karen, fora do ar, a gente estava falando aqui, ela se formou em educação física, mas abriu um leque, estudou, estimulado também pelo Armando, essa companhia que vocês têm de, olha, a gente tem que pensar para frente, como você pensou na sua empresa. Como é que é isso aí de compartilhar esse conhecimento? Teve um período da minha carreira que eu fiz várias palestras, inclusive o Sebrae de Goiás me contratou, fiz palestras assim, em várias cidades para comerciantes, para dezenas de situações. Só que hoje, cara, as mídias sociais cobrem muito isso daí, né? Essa proliferação aí das mídias sociais, a possibilidade de transmitir esse conhecimento. Hoje eu uso muito o meu canal pessoal para poder falar disso. É claro que tem patrocínios, tem empresas que... Hoje eu tenho o privilégio de ser patrocinado por empresas que vendem produtos, trabalham produtos que eu realmente acredito. Então, isso é muito bom. Isso é muito legal, sabe? Eu posso meio que escolher, até porque eu não dependo 100% mais disso. Então, eu trabalho com empresas bem legais. Então, falo muito dos benefícios que os produtos que essas empresas trazem para o mercado do triatlon, da corrida, eles trazem. E, falar de treino, de tênis, de hidratação, de alimentação, de descanso, com as mídias sociais ficou muito fácil, né? A gente fala de alguma coisa e isso aí vai para o mundo todo. Isso impulsionou mais na época da pandemia, essa questão online, essa questão do seu site, né? É santitreinos.com.br, quem quiser pegar mais informações, vendendo aqui o seu peixe, né? E também tem o seu @, né? Santitri01, isso aí, é direto comigo. Você, nesse momento delicado, conseguiu dar a volta ali naquele momento difícil de não poder estar presencial, mas poder compartilhar também pela internet, pelas redes sociais? Cara, eu te dar um dado real aqui. De 2020 para 2021, a assessoria cresceu 51%. Caramba! Olha isso. A gente saiu de pandemia, 500, né? A gente saiu de 500 para 780 atletas, de 2020 para 2021. Cresceu 50%. E como é que você faz, cara? Isso é limitado? Por exemplo, hoje você está com mais de 1.000.
né? Não, aí, pô, nessa época, sei lá, tinha 8 coaches. De lá pra cá entraram mais 5, né, cara? Vai recrutando mais gente, né, cara? Vai recrutando Como mais é que gente. você recruta esses coaches? Cara, esses coaches, todos eles, 100% deles, eram pessoas que treinavam comigo. Treinavam com a gente. Foram seus alunos ou companheiros? Não, estavam dentro da assessoria, treinando ou diretamente comigo ou com outro coach, mas aí surgiu a oportunidade, eu vi que tinha perfil, aí trocou uma ideia e começou. Sempre foi dentro disso aí. Orgânico mesmo. Foi. Sempre foi tanto que a gente brinca que por dentro do time, 100% dos coaches não são atletas profissionais, mas praticam corrida, praticam triatlon, já fizeram meio Ironman, todos são praticantes. Então, além da parte técnica, eles têm ali essa vivência que eu acho que é super importante. Eu acho que isso aí é um grande diferencial para quem está passando o treino, porque ele sabe na pele a dor do negócio. É diferente na hora de passar o treino realmente. Com certeza. E como é importante, né? Você se manter dentro do esporte, ganhando as categorias agora, como a gente estava até conversando antes, falei, cara, acho que o Santiago vai correr mais uns 20 anos antes que alguém conseguir ganhar dele numa categoria. Pensa. E é real, né? Não, pensa, eu fiz meu primeiro 70.3 em 2006 e fiz meu último como profissional em 2023. São 17 anos fazendo 70.3, né? 17 anos. 60 e... Até então eram 55 provas. Dessas 55 eu ganhei 7. Aí depois que eu parei, eu fiz 8 e ganhei 7 das 8. Pô, quem foi que te ganhou? O Felipe Santos ganhou de mim. O Felipe Santos, tá? Que era profissional também. Cara. E é 12 anos mais novo, vamos contar isso aí. É verdade. Que é um excelente atleta. Acho que você estava mais relaxado, né? Sem aquela pressão em cima. Foi uma prova típica, cancelaram a natação e tal, tive um monte de particularidades. Você falou de Nerópolis, ali fica entre Goiânia e Aparecida, né? Entre Goiânia e Anápolis. Anápolis, né? Como é que é a base do triatlon, do esporte? Você que é um cara que tem uma assessoria, o pessoal costuma chegar com que idade para treinar contigo? Garotada também? Tem adolescente que às vezes é estimulado pelo pai, pela mãe, que também tem uma inspiração no esporte? Como é que é isso? Infelizmente não. Infelizmente a grande massa do triatleta do Brasil hoje em dia, ele tem 30 a mais, sabe? As categorias que são as categorias mais bombadas são as categorias de 35 a 45 anos. São essas. Por quê? A gente faz um training camp há 9 anos. Esse ano passado a gente não fez. Em Goiânia. E Carnaval, né? No Carnaval, E a gente sempre traz alguém. E aí teve um ano que a gente trouxe o Andy Potts, que é atleta olímpico, campeão mundial de 7.3, um puta atleta. E tem uma assessoria nos Estados Unidos lá, ele tem um time lá. E ele ficou muito impressionado com 2 coisas. A faixa etária do camp, são 150 atletas em média, com a faixa etária dos atletas do camp e com o nível técnico, que eram sempre pessoas com mais de 30, 35 anos e todo mundo andando muito bem. Ele falou, cara, é muito diferente dos Estados Unidos, mas tem um porquê, muito claro. No Brasil, a gente vê isso muito em natação, principalmente. Os moleques vêm nadando desde muito cedo, 9, 10, 11, 12, 13, chega nos 16 anos, o cara do vestibular, ele tem que decidir, ele para prestar vestibular, ele para de nadar. Aí tem 1% que é talento, fenômeno, que é Fernando Scherer, Cielo, que continuam e se despontam, mas o moleque chega nos 16 anos, ele tem que parar. Não importa se ele é bom, ele para estudar. Aí ele estuda, passa na faculdade, tem um emprego, começa a família. Aí aos 32, 33 anos, ele está estabelecido na vida, já tem a carreira dele, está com os meninos já grandes, 2, 3, 4 anos, ele volta para o esporte. E aí, essa é a nossa grande massa. Foi o que a Luísa Paz falou pra gente, né? E tem aquela base, né, do passado. Sim. Que diferente dos Estados Unidos, porque o Andy Potts ficou muito espantado. Nos Estados Unidos, o cara vem no high school e se ele é fera, se ele é bom, dá briga de universidade para pegar o cara. É uma outra estrutura. Ele não tem que parar. Então ele continua a performar ali durante 4, 5, 6, 7 anos e aí ele enche o saco e para. Aos 30 ele para e às vezes nem faz mais esporte. Então entre os 16 aos 30 é o ápice dos atletas americanos, dos gringos, mas são muita gente, né? A base americana. A base é inacreditável, né? Inacreditável. Então é exatamente o inverso da gente, que aos 30 o cara tá voltando pro esporte. E se ele foi um cara que lá na adolescência performou, aí ele vai querer treinar e vai performar de novo ali. Então por isso que a gente tem no camp lá. 30 anos, cara. Você muito novo, muito novo, cara.
E esses dados eu vejo também nas corridas que a gente realiza. A gente tem aqueles relatórios e a quantidade maior de faixa etária é de 35 ou 45 anos. Exatamente. E como é que tá de mulher, cara? Você tem visto o percentual de mulher aumentando? Como é que tá isso? Cara, no triatlon aumentou, mas de forma bem discreta. Agora, na corrida é surreal, cara. É mesmo, né? Não, na corrida é surreal, bicho. Na corrida hoje, eu não tenho esse número exato, mas eu acho que hoje tem mais mulheres do que homens correndo. É Tem mesmo? mais mulheres do que Na homens própria correndo. assessoria também? Na própria assessoria também. Os Só números, eu corrida- acho que os números gerais não são esses, tá? Ainda assim, os homens correm mais do que mulheres, mas é por Mas isso o que eu queria crescimento, perguntar. né? Tem sido... É muito segmentado. Eu tenho dado uma notada, por exemplo, tem algumas provas que são provas boutique, né? Prova da Live, prova do track and Sim, field, essas sim. provas, dá mais mulher do que homem. É mesmo. Dá mais mulher do que homem. Bem mais. Nas Bem nossas mais. provas ainda está dando mais homem do que mulher. Mas a quantidade de mulheres vem aumentando mesmo. Muito, cara. Agora, na meia impressionante. maratona de Niterói, a gente foi assim, 43% Aí. mulheres, uma quantidade nunca, bem grande. Nunca existiu isso na história, né? Nunca. Historicamente, era 17, 13, 20 era um puta número. Que é o que tem no triatlon hoje. Sim. Gira em torno de 17, 23%. isso aí. O Santiago, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas a reta final é sempre com a Karen Casalini fazendo um ping-pong, um bate-bola, e aí você fica à vontade, mas ela vai te colocar no paredão. Essa é a Não verdade. é assim também não, é rapidinho. Vamos lá, primeira pergunta. Um atleta que te inspira? Armando Barcelos, me inspirei muito aí, ó. Pô. Eu não tô mentindo, não. É verdade, é fato. Seu maior desafio como empreendedor? Continuar a crescer. Porque chega a ser um ponto que você tem que buscar motivação para continuar no caminho que é difícil, né? Se manter há tantos anos fazendo a mesma coisa de forma ali dia após noite, querendo ou não querendo, então buscar novos objetivos. Isso é realmente... Isso é legal, tanto é que desafiador. eu entrei de sócio em 2 empresas recentemente, tô tentando... Tá empreendendo, né? É a nossa nova adrenalina, né? Exatamente. E agora, por último, uma mensagem que você gostaria de deixar, porque eu vejo assim, as assessorias esportivas se espelham muito em você. Então, aquele que está começando uma assessoria ou que já tem algum tempo que aquela assessoria não cresce, qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Cara, é muito básico, acho que tudo, como na vida. A gente tem que tentar fazer a coisa parecer o mais simples possível, acordando dia após dia e fazendo aquilo que a gente acha que é certo e continuar nesse caminho, que o que não pode é desistir, que o caminho ele é determinado pelas suas escolhas e é seguir em frente, sem se desanimar nos dias que tiver difícil. É isso aí. Baita empreendedor, um papo muito legal, um atleta de primeira, ainda na ativa, tem essa referência aqui do Armando Barcelos, Karen Casalini. A gente vai encerrando esse episódio do 3A Pode Mais, que teve patrocínio master do Supermercado Real, Powerade e Irmãs da Terra também são os nossos patrocinadores. O recado final, Armando Barcelos. Recado final é que foi muito curto. Eu acho que merecia um segundo episódio, com certeza. Tem muita coisa pra falar, Muita coisa. Acho que o segundo ainda vai ficar pequeno, mas tudo bem. Karen Santiago. Casalini, e você acha que dá pra gente aumentar esse tempinho em outras ocasiões? Acho melhor, né? Porque tem tanto papo aí que ficou para trás, mas foi ótimo. Obrigada, Santiago, por ter vindo até Niterói, na nossa cidade aqui, de Goiânia para Niterói. De Nerópolis para Nerópolis. Niterói. Isso aí, muito bom. Obrigada. Prazer. Sempre que eu participo de alguma coisa assim, eu fico assim, honrado e emocionado, porque é bom falar de esporte, é bom tentar passar a mensagem que o esporte traz aí pra galera, inspirar a galera, fazer a galera se movimentar, que é o que a gente quer. Pessoal, santitreinos.com.br. Eu vou dar uma olhadinha por lá também, estou interessado. Me inspirei bastante na sua conversa, nesse episódio que foi muito bacana. E convido vocês para assistir nos próximos. Ativa o sininho, compartilha 3A Pode Mais. Fique à vontade também para expandir aqui esse nosso contato com pessoas que você... Leva lá para Nerópolis, hein, para o pessoal de Goiânia acompanhar. Vamos Pela internet a gente curta, compartilhar. né, essas distâncias. Então, quero deixar um grande abraço para vocês e até a próxima. Abraço. Fala pessoal, voltei rapidinho porque eu tô ficando velho, né? Acabei esquecendo como é que você ia chegar aqui, veio de longe e não ia levar os brindes dos nossos patrocinadores. Tem boné do Powerade, tem aqui também, ó, Irmãs da Terra. Olha só, você que tá com essa alimentação saudável, Santiago, vai daqui até lá, ó, vai usar bastante. Então, reforçando, o 3A Pode Mais tem o patrocínio do Supermercado Real, também do Powerade e Irmãs da Terra. Agora sim, tchau, tchau. Abraço.
Tudo começou com um sonho, que se tornou real. Ser mais que um supermercado, fazer parte da vida das pessoas. Crescemos por Niterói com respeito e vontade de servir bem. O real é o sorriso no caixa, o pão quentinho, a fruta fresquinha, é vizinhança, é encontro, é carinho no dia a dia. Supermercados Real, presente na sua vida.